à sociedade, que temos homens de honra, capazes de lutar por um país e por uma sociedade livre. Continue assim. Aos senhores serventuários que nos prestam todo o apoio, as minhas homenagens aos senhores policiais, a todos os demais, aos que aqui acorrem nessa tarde, nesse dia, para assistir a esse julgamento, aos meus queridos alunos que nos prestigiam com as suas presenças, é motivo de muita honra para mim recebê-los aqui. E os senhores jurados, os juízes aqui nessa tarde, que têm a árdua missão de decidir sobre a liberdade daqueles homens. E como eu costumo dizer, a tarefa nossa aqui é rememorar aquele momento histórico. O que realmente aconteceu naquele dia? Quais circunstâncias levaram à ocorrência daquele fatídico fato? Tirar uma vida é algo que vai contra a nossa essência. E é por isso que o direito protege com muito rigor a vida, porque é o bem fundamental. Sem vida não há liberdade, não há mais nada. Sem vida o homem não existiria. E é por isso que a nossa sociedade procura punir com muito rigor quando alguém tolhe a vida de outra. Mas, senhores jurados, depois de tudo que já ouviram, as brilhantes palavras do Dr. Fábio, onde ele descortinou a verdade dos fatos em relação ao acusado Carlos, o Dr. Gilson, o outro colega, vieram aqui, mostraram para os senhores a verdade dos fatos, ou procuraram trazer a verdade, rememorar aquilo que aconteceu naquele dia, para que os senhores possam ter elementos suficientes para decidir o que realmente aconteceu e qual o tipo de tratamento que os acusados devem levar. A legítima defesa talvez seja um dos instintos mais primitivos do ser humano. Porque se a vida é o bem mais importante, o próprio Deus, quando nos criou, já nos dotou de autodefesa. Qualquer um de nós que em situação de perigo estivermos, nós vamos nos utilizar da defesa. É o instinto de preservação nosso. Nós vimos aqui nesse dia a acusação, com a eloquência que lhe é peculiar, com a inteligência que lhe é peculiar, busca dos altos elementos para poder imputar aos acusados e pedir aos senhores uma condenação. Mas a acusação busca nas provas periciais elementos para convencê-los. As provas periciais, elas vão dizer os fatos conforme foi lhes apresentado. Se pegarem a prova pericial, ele começa dizendo: foi-me apresentado um corpo com essas e essas características. O corpo tinha aproximadamente tantas perfurações, estava nessa e nessa situação. A perícia não consegue dizer as circunstâncias em que aquele corpo foi atingido. Não consegue. O que está em discussão aqui hoje não é se aqueles homens, especificamente o Carlos, se ele matou ou não. Nobres jurados, ínclitos julgadores, não se está dizendo que o Carlos não atirou. O Carlos atirou, eu confesso. Ele atirou. E ele atirou para matar. E ele fez isso imbuído daquele sentimento mais nobre que tem o homem, que é o sentimento de autodefesa. Há cerca de, agora já está 8, se não me engano, 11 anos, em que ele realmente leva com ele a chaga das facadas que ele levou. É incrível, né? Ele levou 4 facadas e Deus o preservou. Ele não morreu. Está ali, cheio de problemas. Vai precisar fazer outra cirurgia, está minando o pulso. A realidade tem que ser dita, porque esses fatos vão servir para que os senhores possam fazer
um juízo de valor do que efetivamente aconteceu naquele dia. O senhor Carlos Magno levou as facadas, sofreu, ficou internado entre a vida e a morte. O seu algoz fugiu, voltou para a cidade e continuou ameaçando. O senhor Carlos Magno, do dia em que levou aquela facada, nunca mais ele teve paz, nunca mais ele teve segurança. Imaginem os senhores, quais traumas psíquicos aquele homem leva. Não sei se alguém aqui já levou uma facada, mas tem um aí que levou uma facada, coitado, que até hoje, de vez em quando, tem que fazer cirurgia. Não é fácil. Imagina os traumas psicológicos, o medo, a insegurança, a síndrome de pânico que esse homem tem sustentado. E o pior de tudo, quem deu as facadas, quem o agrediu, continua o ameaçando. Ele não tem paz para viver na comunidade onde está inserido. Ele não tem paz para ficar com a sua família. Este homem, mais do que aquela letra fria da perícia demonstra, este homem teve que, a cada dia, correndo o risco de ser preso. Todo mundo sabe, Lei 10.826, é crime andar armado sem autorização. Mas o senhor Carlos Magno, ele preferiu ter uma arma, porque se ele não tivesse aquela arma, o senhor Carlos Magno hoje estaria debaixo da terra. E aquele algoz que deu 4 facadas e foi tão incompetente que não conseguiu tirar a vida dele, hoje estaria dizendo: agora eu consegui. Essa é a verdade. Isso são fatos incontestes, que efetivamente ele levou as facadas, que ele até hoje está sentindo os efeitos, e que ele tinha medo, e que ele andava armado porque ele tinha medo. Qualquer um de nós aqui, nas circunstâncias em que aquele homem estava, faria a mesma coisa. Eu andaria armado. Eu não vou entregar minha vida de graça, ou eu tenho que viver o resto da vida recluso na minha casa, dentro do quarto, com medo. Eu conheço pessoas que foram vítimas de ataques agressivos e que desenvolveram síndrome do pânico de tal forma que não sai de casa, virou um vegetal. Não tem segurança. Mas o senhor Carlos Magno, ele aparentemente venceu esse medo. Até porque a comunidade onde ele está inserido é uma comunidade pobre. Diversão das pessoas é ir para o ponto... Como é que é, Fábio, o nome do lugar? Ponto... Era parada obrigatória. Alguns dos senhores podem pensar, mas o que ele estava fazendo lá? Ele estava fazendo o que todos nós gostamos de fazer. Ter um pouco de diversão. Mas olha, o senhor Carlos Magno, de longe, observava, e de lá ele viu, o seu algoz estava lá. Eu não vou lá não, eu não vou lá. E conforme eu li, estava lá na página 20. O algoz do senhor Carlos Magno foi informado de que o senhor Carlos Magno estava lá. Opa! Como é que é? Ele está aí? Deixa eu ir lá. Raciocinem comigo, senhores jurados. Se nós temos um homem que foi atacado por facadas, e que esse homem anda com medo, tanto é que ficou claro, questão da arma, e de repente, quando ele está naquele local, ele vê se aproximar aquele que já tentou contra a sua vida e que disse que ia matá-lo. Coloque-se no lugar do senhor Carlos Magno. Eu confesso aos senhores que eu não sei o que faria. O senhor Carlos Magno usou dos meios necessários, os únicos meios que ele tinha, que era a arma que ele levava. Ah, mas você pode, como foi questionado, 20 tiros? Foi demais. É muito fácil para nós, depois que os fatos acontecem, a gente chega aqui, ó, na letra fria, nesse momento frio desse átrio, e começar a dizer: por que você deu 20 tiros? Eu diria para os senhores,
que ele deu 20 tiros, porque a arma dele só tinha 20. Se ele tivesse um canhão, uma bomba atômica, ele jogava. O desespero do medo faz com que o homem perca os seus freios. Quando você está com medo e você está com uma faca, com um revólver, com uma pistola, seja lá qual arma for, você quer que aquela ameaça cesse. E é aí que vem a questão da legítima defesa. A legítima defesa não é a ausência de vontade de matar. A legítima defesa está ali na legítima defesa a vontade de matar. A diferença é o objetivo do matar. Ele, em momento nenhum, atirou para se vingar. Até porque se ele quisesse se vingar, ele teria outras situações, outros locais. Ele não iria para frente de um bar, na frente de todo mundo, e matar. Ele sabia, não é bobo. Conforme muito bem a acusação disse. A acusação foi bem clara, ela disse assim, ó, aqui não tem santo. Realmente aqui não tem santo. Mas aquele homem, quando atirou, ele atirou para preservar a sua vida. Se ele quisesse se vingar, a vingança seria diferente. Ele não é santo. 8 anos depois ele iria para frente de um bar, manda chamar lá o meu algoz, que eu estou armado aqui agora e vou matar ele. É algo que não entra na nossa mente. Você pode perquirir mais uma vez, mas por que 20? Ninguém sabe o estado psicológico daquele homem quando ele apertava o gatilho. E aliás, já que está aqui, né, todo mundo dizendo que é isso, que é aquilo, né, que sabe, entende de arma. Quando você aperta o dedo em direção de alguém, o seu medo provoca instintos que você não conhece. Nenhum de nós aqui sabe como será o nosso comportamento caso uma coisa dessa venha acontecer conosco. Então, sinceramente, por tudo que esse homem já passou, por todas essas amarguras e agrúrias que ele tem suportado durante todo esse tempo, o seu medo, o seu instinto de preservação o levou a praticar aquela conduta. Só para terem uma ideia, quando a vítima foi morta, a vítima tinha um mandado de prisão em aberto. A polícia já procurava ele. Aí diz assim, não, mas ele não estava armado. É interessante, né? Ele não estava armado. Sabe por quê que afirmam isso? Porque não encontraram a arma. Quando a polícia chegou, já não encontraram a arma. Aliás, quando esses fatos acontecem, dificilmente você encontra a arma. Ah não, todos escondem, fala que ele vinha com a mão. Nós não podemos generalizar. Nós temos que analisar o caso concreto de forma a individualizar as condutas, os comportamentos. Como muito bem o doutor Fábio falou, ele não é um criminoso contumaz, ele não é um predador. Se esse homem quisesse matar o seu algoz, ele já teria matado, e teria matado de outra forma, não na frente das pessoas. Vamos assumir a realidade. Não está aqui, ninguém aí presta. Não é isso que está se discutindo aqui. Está se discutindo o seguinte: a conduta do senhor Carlos Magno, ao apertar aquele gatilho, por que ele fez isso? Será que é crível que quem deu as facadas, quem continua a ameaçá-lo, ele iria atravessar a rua para bater papo? E aí, tudo bem, tranquilo, vamos tomar uma cerveja? Naquele local, naquele momento? Coloquem-se no local, no lugar do acusado, e a resposta vai vir genuína. Eu faria o necessário para salvar a minha vida. E aí você encontra a legítima defesa. Pois não? Por favor. Olha lá, senhores. Eliésio, para avisar de ameaça feitas por Madura Felipe, que ao saber, Eliésio não deu muita credibilidade. Não. Dizendo que eles estavam bêbados e não teriam coragem de matá-lo. Mais uma vez, frouxo.
Que diante disso, o depoente resolveu comprar uma cerveja, que enquanto estava pagando, o depoente olhou para trás e viu o seu primo atravessando a rua. Nesse momento, Marula e Felipe e Eliésio se encontram. É essa questão. Eu sou o bicho solto, eu sou o bichão, ele é o mega, nunca foi do mundo do crime, porque não fez nada. Aí vossas excelências vão condenar? Deixar ele 20 anos preso? Então, doutor Edmilson. Apenas para complementar a fala do doutor Fábio, sabe quem é que falou aquilo ali, senhores? Quem falou aquilo foi o Alex Alves, o primo da vítima, a única testemunha ocular dos fatos. A única testemunha ocular dos fatos. Foi explícito ao dizer que quando ele olhou para trás, ele viu Eliésio atravessando a rua em direção aos acusados. Para mim fica muito claro a reação do doutor Carlos Magno. Para mim não há dúvida sobre isso. O que nós precisamos nessa tarde é desarmar o nosso espírito de vingança. É entendermos que no caso concreto, o doutor Carlos Magno, o senhor Carlos Magno, ele fez o que ele podia fazer naquele momento para preservar a sua vida. Que na realidade, a vítima não está aqui para se defender, mas os fatos falam por si só. E fato é que aquele homem que foi morto naquele dia tinha um mandado de prisão em aberto, já era um fugitivo da justiça, não tinha nada a perder. O senhor Carlos Magno não. O senhor Carlos Magno, como muito bem ele falou, e é verdade, ele é fichado, ele trabalha no serviço de limpeza urbana, é um homem que cometeu alguns erros no passado, mas que tudo demonstrava a sua recuperação, um pai de família honrado, tem aí 2 filhas de 21 anos, seus parentes estão aqui hoje. Será que nós precisamos colocar tudo no mesmo saco e dizer que deve condenar? Aonde está aí o motivo torpe? Onde está ele não tinha motivo? O motivo era mesquinho? Era um sentimento de vingança? Está claro que ele atravessou a rua vítima em direção ao acusado. Aonde está aí a situação que dificultou a defesa da vítima? Se ele é que foi lá. Dificultar a defesa da vítima ocorre quando eu faço uma traição, emboscada, espero ele passar, que ele podia muito bem fazer isso. Se ele tivesse esse ânimo, né, Gandhi, essa vontade de matar, ele teria feito isso, porque oportunidade é o que não faltava. Ele poderia realmente matar por motivo torpe, né? Se escondendo, criando uma emboscada, a traição, enfim, esperava a vítima passar e ali, fazia mira bonitinho e ceifava a vida dele. Os fatos, conforme estão nos autos, demonstram claramente que a estadia do senhor Carlos Magno ali, em momento nenhum, era um motivo único e fim de matar a vítima. Ele estava ali, ele explicou muito bem, é um ponto de diversão, eu vou lá, fico tomando uma cachaçinha, curtindo o som. Quando de repente, como muito bem fala aqui, o primo da vítima atravessou a rua para não se sabe o que. E aí, o senhor Carlos Magno está errado em ter uma pistola? E olha, não sei se está errado não. Talvez aos olhos da lei, está errado, não pode andar armado. Mas quem de nós, diante de uma ameaça, das facadas que já levaram, não ia ter uma arma? Ou a gente vai ficar em casa o tempo todo? Alguns mais afortunados entram com um pedido, pede porte de arma, pede proteção policial. Claro, né? Quem tem dinheiro consegue rapidinho. Carlos Magno que pedisse proteção policial para ver se ele ia conseguir. E vamos ser sinceros, essa questão de usar arma porque está se sentindo ameaçado é muito mais comum do que imaginamos. E no caso do senhor Carlos Magno, ele não estava usando arma por um mero capricho dele. O cara está até hoje sofrendo ali,
até hoje sendo vítima daquelas facadas, será que ele ainda vai ter que pagar mais ainda por tudo isso? Por todos esses infortúnios que ele tem suportado? Senhores jurados, não vou cansá-los mais. Está bem claro aqui os fatos. É interessante algumas coisas que a gente ouviu aqui, né? Não, porque já entrou um revólver, aí você vai olhar lá na perícia, não tem tiro de revólver, confrontaram um tiro, um projétil, que poderia ser do revólver, a própria perícia falou que não tinha, não dá para saber se aquele projétil ali era ou não de revólver, mas mesmo assim, em relação ao senhor Felipe, querem imputar, porque não, ele participou. Aí eu vou nos autos. Quem é que disse isso? Quase que não tem nada sobre isso. Tem conjecturas. O policial, não, porque eu ouvi fulano de tal falar. Testemunha ocular mesmo? Alex. Ali sim ele diz, olha, eu avisei que os caras estavam aí. Ele atravessou a rua e foi lá tirar a satisfação. Senhores jurados, eu sei que a responsabilidade dos senhores dessa tarde é grande, pois afinal de contas são 2 vidas a serem decididas. Mas decidam com as suas consciências e com aquilo que os senhores viram, presenciaram aqui hoje. E pelo que nós, da defesa, podemos demonstrar para os senhores, não houve motivo torpe, não houve situação que dificultou a defesa da vítima. O que houve foi uma legítima defesa. Mas se entenderem que não há uma legítima defesa, mesmo diante de tudo que já foi mostrado, que pelo menos descaracterizem, tirem as qualificadoras, porque não há motivo torpe, não há situação que dificultou a defesa da vítima, porque ele foi na direção dos acusados. E o senhor Carlos Magno tinha motivos para querer a morte, pelos motivos que a lei chama de relevante valor moral. É o chamado homicídio privilegiado. Mas se mesmo assim acharem que não é situação de homicídio privilegiado, que retirem as qualificadoras. Já chega de sofrimento. Deem uma chance para que aquele homem possa se curar de todos os males que o afligem. Esse monstro que entrou na vida daquele homem tem evitado que ele viva. E nas suas mãos está a chave da liberdade da vida daquele homem. Que Deus possa iluminar a sua decisão. Muito obrigado pela atenção de vocês.